Outra pergunta. O senhor poderia explicar como se deu a gestação do conscienciograma? Quanto tempo o senhor levou para escrevê-lo? O senhor tinha quantos anos? Qual a relação do conscienciograma com 700 experimentos? Olha, o problema todo é o seguinte, eu demorei 22 anos para fazer o conscienciograma. Foi o livro que me deu mais trabalho. Agora, o que é que se passa? Sou obrigado a dizer para vocês que é lógico que eu não trabalhei 22 anos só nesse livro. Ele era um trabalho secundário, mas demorou 22 anos. Para fazer o Projeciologia, que também, até durante uma temporada, foi trabalho secundário, eu demorei só 19 anos. Nesse aí eu demorei 22 anos. A situação do conscienciograma é tão grande que o povo começou a fazer piada que eu só falava no livro, mas que ele não existia. A hora que eu publiquei o livro, eu chamei essas pessoas todas e dei de presente um exemplar para cada um. Falei assim, ó, na sua cara, ó, o seu nariz, passa isso no seu nariz, para você não estar me acusando sem saber nada. Agora, eles faziam isso, alguns deles, não todos, mas uns 2 lá que eu conheci, faziam isso para me provocar para eu publicar logo o livro. Entende? Eu sabia disso e eu falava essas coisas. Mas agora, sempre é um negócio sério, né? Agora, o que é que se passa? Quantos anos eu tinha? Olha bem qual que é a primeira edição do livro e você olha 22 anos como é que era. Eu nasci em 1932, faz os cálculos como é que é. Quando é que foi publicado? Pois é, foi em 96. Então agora, 96 para 32 eu tinha 64 anos, quando a gente publicou. Agora, como é 22 anos, eu tinha 42, tá certo? E eu sei que eu comecei, agora, eu sou obrigado a falar outra coisa também, aí para ser sincero e honesto, leal com a situação. Quando eu comecei a fazer o conscienciograma, eu já tinha anotado dados desde os meus 17 anos, tá certo? Então, eu não sei, mas, por exemplo, eu não trabalhava naquilo, eu só ia acumulando os dados. Mas isso também entra em linha de conta, se for, o negócio é desde 1949. O profissional, o outro era amador, que acordava, porque eu ia chegar lá. Do jeito que eu fiz outros livros que eu nunca publiquei, aquilo a gente ia acumulando, você ia fazendo. Agora, o que se passa? O conscienciograma. Eu queria era ter uma noção mais justa disso. Ao mesmo tempo que eu li os livros, por exemplo, para fazer a bibliografia do Projeciologia, que eu li mais de 46 mil obras, eu fiz consulta, mais de 46 mil. Então, isso aí me ajudou muito. Me ajudou a ver o problema por causa do processo da personalidade, da consciência, tudo isso. Agora, a relação que tem com 700 experimentos. O conscienciograma são sínteses pequenininhas das coisas. Já o processo dos 700, ele já é uma análise de determinados itens. Agora, lá no conscienciograma tem 2.000 itens. Eu peguei daqueles 2.000 itens, mais ou menos 700, e fiz os 700 experimentos, fazendo um pouco mais de análise, que é o que eu faço hoje com os verbetes. Os verbetes nada mais são do que uma análise do processo do experimento, do item do conscienciograma, do recorte do cosmograma, da mensagem psicografada. Tudo isso aqui é um processo, uma técnica um pouquinho mais evoluída para mim, pelo menos do meu ponto de vista de estilo, tudo, mais evoluída do que tudo isso. Porque isso aqui é uma síntese. Ao mesmo tempo, ela chega numa cultura maior, quase erudita, ela é exposta de uma maneira popular, apostilada. Isso eu nunca tinha feito antes desse jeito. Vocês vão olhar, por exemplo, os 700, às vezes, tudo é uma página só, cada experimento. Mas tem página que é terrível. Eu sei porque a turma andou estudando e dava problema. De vez em quando eu tinha que ir lá para decidir apenas um top de 3 linhas. Que o povo que estava estudando aquela página estava encrencado durante horas. Então a gente tinha que ir explicar. Agora, o que se passa? O conscienciograma, ele é todo também compactado, ele é concentrado. Tudo é pílula de vida do Dr. Ross.
É pequenino, mas pode resolver. Walter, duas perguntas. A primeira é a seguinte, a ideia do conscienciograma você teve a partir de que época? Já naqueles 17, você já tinha isso? Não, a ideia dele é caiu do mesmo, curso né? intermissivo. Já veio do curso intermissivo. O processo meu é o seguinte, eu tinha que fazer várias obras para chegar na enciclopédia. Por quê? Eu tinha que mostrar que eu tinha gabarito para falar nessa palavra enciclopédia, porque ela é um tabu para o povão. Então, por isso é que eu tive que fazer uma opção de coisa antes. Em parte, por exemplo, os livros da psicografia, eles me ajudaram a criar a minha aura pública. Você está entendendo? A imagem pública do processo. Porque eu sou do ramo. Uma pessoa que recebeu psicograficamente 26 obras, ela é do ramo, pelo menos, do neo-ocultismo, ou da paraciência, ou da pseudociência, alguma coisa ela é. Então eu tinha que arranjar uma condição de participar do ramo, de ser do métier. Agora, junto com isso, a gente estudou que eu tinha que fazer uns livros antes, para também me adaptar ao processo atual, porque fazia 2 séculos que eu não aparecia por aqui. Não é isso. A informação, a comunicação tinha avançado, eu tinha que ver como é que era, sentir o problema. Outra coisa, a imprensa, divulgação, modo de escrever, máquina de escrever, tudo isso, essas coisas não existiam. Eu sou uma época, eu ainda era do Gutenberg, você está entendendo? Então, eu tinha que ficar afeito, entende? Me atualizar. Então, Walter, a gente, com base nisso que você acabou de falar, a gente pode falar que existem GESCONs que são meio que preparatórias? No caso, Todas são. Todo período preparatório, ele é generalista para depois a pessoa se especializar. Guarda isso, que isso é bom aí para a sua Apex. Vou repetir o que é. Todo período preparatório tem que ser generalista, para que a pessoa, na execução, ela mostre a especialidade, a que ela veio. Entendeu? Eu, por exemplo, eu mexi desde história em quadrinho, a pintura, ao processo teatral, de performance, ao problema, por exemplo, de exposição pública, o processo de expressão pública da palavra. Tudo isso eu andei trabalhando desde pequeno. E outra coisa, o que faltava para mim era ter uma noção da sociedade na classe A e B, que eu não tinha, porque eu só trabalhava com povão. E outra coisa também, saber como é que era a vida de uma pessoa abonada, que eu também não tinha ideia disso, que eu só cuidava eu e os outros, tudo num nível de sarjeta. Então foi por isso que eu quis ir para Hollywood, Europa, Oriente, ver as coisas, o curso. E eu não me arrependo, não. Agora, a minha inspiração sobre aquilo era a melhor mesmo, dentro da fase, daquele ambiente, da situação que estava, era a melhor coisa que eu podia fazer.